Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 6, do versículo 7 até o versículo 9. Gálatas, capítulo 6, do versículo 7 até o versículo 9. A Bíblia diz assim: não se deixem enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer a sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênção, se não desistirmos. Amém? Glória a Deus. Então, vamos sentar. Enquanto a gente senta, eu vou compartilhar esse mesmo texto na Bíblia A Mensagem, que é uma Bíblia que eu ganhei de presente da Milena, que diz assim, ó: não se enganem, ninguém faz Deus de bobo. Toda pessoa colhe o que plantou. Quem planta egoísmo, ignorando a necessidade dos outros e a Deus, colherá o mal. O resultado da sua vida será frutos inúteis. Mas aquele que planta conforme Deus, permitindo que o Espírito faça a obra de crescimento nele, terá uma colheita de verdadeira vida, a vida eterna. E hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra sobre família. Hoje é um culto muito importante para a gente, porque nós estamos formando 5 casais no curso Casados para Sempre, que é um curso que mora no nosso coração, um curso que a gente ensina a família. Também estamos formando hoje um casal que vai ser líder no semestre que vem. Foram nossos líderes em treinamento, Mateus e a Bruna. Então hoje estão nascendo 5 casais formados e nasce também um casal de líder para o próximo semestre aqui na igreja para ministrar o curso. Então a gente fica muito feliz. E nesse espírito a gente quer falar sobre família, porque família é algo do coração de Deus. Quero falar sobre família, mas também não quero deixar de lado aquilo que o Senhor está falando conosco como igreja. Porque nos últimos cultos, Deus tem ministrado ao nosso coração sobre santificação. E aí você pode me perguntar, o que santificação tem a ver com família? Tem tudo a ver. Porque Deus quer que a gente santifique as nossas famílias. O que é santificação? Santificação é uma separação do corrupto. É ser consagrado, é viver no padrão de Deus. E algumas pessoas dizem assim para a gente: não, eu não consigo ser santo. Santo é só Deus. E eu vou dizer que não é assim. Santo não é quem nunca erra, é alguém que é perfeito. Santo é alguém que sempre se lava. É alguém que, quando erra, levanta, purifica. Errou, conserta. Caiu, levanta. Esse é aquele que está buscando viver de acordo com o padrão de Deus. Isso é santificação. Então eu vou caminhando na minha vida cristã e eu vou santificando aquilo que o Senhor mostra para mim que não está ainda santo. E aí eu vou me tornando cada dia mais parecido com Deus, cada dia mais santo, mais separado e mais consagrado. E Deus quer que a gente faça isso também na nossa casa, na nossa família. Deus quer que as nossas famílias sejam santificadas. E essa palavra é uma palavra de santificação. Eu separei o tema dessa palavra como fertilizantes e sequestradores da família. Então, quando a gente identifica um fertilizante ou uma prática que a gente já tem, por exemplo, essa prática, esse fertilizante eu já uso lá na minha casa. Glória a Deus. Continue usando, use ainda mais. Mas se você identificar daquilo que vai ser ministrado aos nossos corações hoje, uma prática que não é sua, ou algo que ainda não está santo, eu oro para que nós possamos escolher santificar para Deus, segundo a sua palavra, segundo o seu conselho. Amém, queridos? Então Deus quer que a gente escolha santificar. Esse é o chamado de Deus para nós não podemos fugir desse chamado. É o chamado de Deus para a nossa igreja. Então a gente precisa cultivar e retirar aquilo que é prejudicial.
Também quero dizer que vou dar conselhos para famílias, e não estou falando aqui só sobre marido e mulher. Estou falando aqui para todo tipo de família. Mãe e filhos, pai e filhos, só o casal que não tem filhos ainda. Todo tipo de construção familiar que o Senhor nos deu. E até eu conversava com uma irmã no final do culto e ela falou, puxa, eu olho para essa palavra de família e vejo que na minha história isso ainda não se realizou. E eu digo, tenha fé. Se você está aqui hoje e é solteiro, olhe para essa palavra, pensando que quando você casar, ou quando você tiver uma família, você vai poder aplicar esses conselhos na tua casa. Também quero falar que a gente vai falar de família, e que família não é só esse vínculo, pai, mãe, filhos, as pessoas que moram na nossa casa. Mas o Senhor nos chamou como igreja aqui, para construir uma família. E nós temos uma família que é a família da fé. Então, esses conselhos também servem para nós, como família da fé. Nós somos uma família, o Senhor deseja família. Família é plano do coração de Deus. Deus ama a família, por isso que igreja é família. Então, use esses conselhos, esses fertilizantes, para fertilizar na sua casa e também aqui na família de Deus. Separe, ignore, despreze os sequestradores na sua casa e também na família de Deus. Amém? Então, quero dizer que família é sim um sonho do coração de Deus para o homem desde o começo. E quando a gente olha para a palavra, Deus revela que tudo de bom que você vai viver foi projetado para dentro da família. Todo prazer, alegria, plenitude, a sexualidade humana, ela está dentro da família. Deus quis abençoar o homem com a família. Que lindo! Família é porto seguro, é lugar de amor, de compreensão, de companhia, de ajuda para viver. É lugar de diálogo, conversa boa, risada, brincadeira. Família é oásis de paz no deserto, é combustível para seguir em frente. Isso é família, segundo o coração de Deus. Deus deseja que a gente viva em família. Família é bom. E eu falava de manhã, alguma coisa está errada, porque a gente conversa com os jovens, eu converso frequentemente com os jovens, e os jovens dizem para mim, eu não quero casar, Deus me livre. Que mensagem que a nossa geração está passando para a próxima? De que casamento é ruim? Gente, família é plano de Deus, é o melhor lugar da terra. Coisa mais deliciosa do mundo é chegar em casa. Casa, família, alegria é o que Deus sonhou para nós. Quero explicar isso aqui de uma maneira prática. Deixa eu pedir aqui para a Manu, que é minha amiga. Manu, quero fazer uma demonstração aqui. Vou pedir para o pessoal lá pegar a máquina de cortar o cabelo. Você deixa eu rapar seu cabelo? Não? Não? De jeito nenhum? Ixi, Manu não deixou eu cortar o cabelo dela. Diz a cabeleireira que fez o cabelo, Deus me livre, né? Mas Manu, se eu te desse uma outra opção, ou eu corto os teus dedos fora, ou eu corto seu cabelo, o que você escolhe? Agora ela escolheu o cabelo. Sabe por que ela escolheu o cabelo? Porque se ela escolhesse retirar os dedos, seria uma solução irreparável. É irreparável, você cortou o dedo, mas se cortar o cabelo, ele volta a crescer. E é tão interessante que muitas pessoas protegem o cabelo a todo custo. Meu trabalho. E a minha família pode cortar. Como é que pode a gente trocar valores que são irreparáveis? Pessoas, cortar da vida. Em detrimento de coisas que são passageiras. Cabelo, cresce. Trabalho, arruma outro. Mas família não. E tem muita gente que defende outras coisas. As suas verdades, o seu egoísmo, tudo.
né? Mas não defende a sua família. Deus quer nos levar para outro lugar, irmãos. Deus quer nos fazer valorizar o que tem valor. E família para Deus tem muito valor. Muito valor. É muito importante. Então, só que eu vou dizer para os irmãos, fácil também não é. Porque tudo na vida que a gente deixa de cuidar tem a tendência de morrer, apodrecer e murchar. Se não bastasse isso, nós temos um adversário que luta contra as nossas famílias. A Bíblia diz que Jesus da própria boca disse: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida e uma vida plena que satisfaz. Em João 10:10. Então nós temos um adversário. Irmãos, o mundo luta contra a família. Tudo luta contra a família. A cultura da sociedade luta contra a família. O diabo luta contra a família, porque é importante para Deus. E tudo que é importante para Deus, o inimigo tem prazer em destruir. As pessoas que nos invejam querem que a nossa família vá ladeira abaixo. Então, vocês entendem que no meio de tanta oposição, não tem como a gente ser passivo em relação à família e não fazer nada por ela. Como é que eu quero ter um lar maravilhoso se eu não faço nada por ele? E eu vou dizer, família é tudo. Quando você estiver no hospital, quem vai ficar com você não é o teu trabalho. É a tua família. Quando você estiver numa situação difícil, quem vai te ajudar é a tua família. É a família que está perto. É a família que é suporte. É a família que é ajuda, que é porto seguro. É família, é o coração de Deus. Então eu digo para você que está solteiro e que está me ouvindo talvez. Se você está solteiro, busque sim ter uma família em Deus. Porque ter uma família é uma coisa linda. É algo que Deus sonhou para te abençoar, te fazer feliz. Então a gente não pode, como diz a pastora, se contentar a viver de qualquer maneira como família. A Bíblia diz assim, ó: se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Negou a fé, é pior que o infiel. Se você não cuida da sua família. Porque Deus quer que você olhe para ela com amor, que você cuide dela. Família é frescobol, irmãos, não é tênis. E eu contava de manhã aqui que quando eu era criancinha, eu ia para a praia, né, com a minha mãe, com as minhas tias. E eles jogavam frescobol na areia. E aí, quando vinham as crianças para jogar, eles vinham bem pertinho, assim, da gente, para a gente acertar a bola, né? Então, o objetivo era que a gente acertasse. Frescobol, quanto mais a gente contava, nossa, hoje a gente acertou 50. Foi super legal. Quanto mais mais divertido era. Jogo de tênis é diferente. Eu jogo com o objetivo da outra pessoa não pegar a bola. Não, família é frescobol, família é jogar junto. É eu fazer questão que o outro acerte. Às vezes eu tenho que chegar mais perto, que nem a gente fazia lá em casa com as crianças. Qual o objetivo? De a gente acertar juntos. É o objetivo de família. E eu digo que família é uma escolha. E o amor é o que o amor faz. E o Senhor não nos chamou, porque eu acho tão engraçado que às vezes o pessoal vem fazer casados com a gente, chega lá e fala assim, agora já casamos, ou às vezes a gente vai convidar um casal, e aí, vamos fazer um casado? Não, tá tudo bem. Tipo, não precisa plantar, não precisa. Gente, parece daí que o ápice da vida é aquele momento do casamento. Mas é naquele momento que nasceu um marido, que nasceu uma esposa. E é naquele momento, a partir daquele momento, que a gente vai aprender a ser marido e a ser esposa. E aí a gente precisa, assim, continuar e permanecer no amor. E isso é muito difícil, porque muitas vezes a gente casa e pensa, agora já conquistei, está tudo certo, já casei. E não, nós temos um chamado de permanecer. A Bíblia diz assim, a Bíblia diz, em 1 João capítulo 4, versículo 16... Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. E todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. E aí a coisa começa a ficar um pouquinho mais difícil. Porque no decorrer dos anos é que a gente precisa plantar e continuar plantando. E continuar plantando bem.
E aí Deus nos chama para duas práticas, que é a prática do investimento e da defesa. Então, todos nós temos uma tarefa, que é investir na família e defender a nossa família. E eu estou chamando essas práticas aqui de fertilizantes, que são as nossas práticas que fazem com que essa flor, com que esse lugar, que esse ambiente floresça. E os sequestradores, que são aqui, e eu gostei dessa palavra sequestrador, porque é bem isso que o inimigo faz. Ele quer roubar, ele quer sequestrar. Como é que é sequestro? Sequestro é uma coisa, quando você viu, roubou, né? Quando você viu, levou, quando você viu, você foi. E ele quer fazer isso mesmo, ele quer sequestrar as nossas famílias, sequestrar aquilo que de bom Deus sonhou para a gente viver. Então, eu vou começar aqui falando dos investimentos. Vou falar de 3 investimentos e de 3 sequestradores da família. O primeiro investimento, e eu vou dizer para os irmãos, ele é o mais importante. E não é porque a gente está na igreja, porque é de praxe, porque sempre tem que falar de Deus, né? Mas é isso, a presença de Deus. A presença de Deus transforma uma família. E eu falava com o alemão assim, né? Quantas vezes, irmãos, a gente estava ali no casamento no esforço da carne, se esforçando e coisa, né? E da carne, dificuldade, né? E a gente decidiu mudar, não, vamos buscar a Deus primeiro. Vamos se encher do Espírito Santo. E a gente mudar aquilo que está dentro da gente. E aí, meu Deus, ficou tudo mais fácil. Então, quanto mais na carne, mais difícil. E quanto mais no Espírito, mais fácil. A gente tem que colocar isso no coração, porque às vezes a gente fica lutando com todas as outras armas, menos com essa. E essa é a primeira. Essa é a principal, é a mais importante. Né? Quantas vezes vem insatisfação no teu coração? Você não precisa que alguma coisa mude para você estar satisfeito. Você precisa da presença de Deus. O Espírito Santo é aquele que nos dá amor, alegria, paz, paciência, mansidão, domínio próprio. Então, a gente precisa muito disso para fertilizar a família. Porque se eu chego na carne junto com a minha família é uma coisa, mas se eu chego com esse fertilizante de amor, de paciência, meu Deus, a família floresce. Então, a gente precisa disso. E depois que a gente vai para a fonte, é que a gente vê a diferença. Meu Deus, que diferença foi eu ter buscado a Deus de coração. E depois que a gente faz isso, naquilo que a gente é limitado, Deus até levanta pessoas para colaborar com o teu propósito. Deus até levanta pessoas para te ajudar. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Deus faz isso mesmo. Mas Deus faz isso na vida daquele que clamou e que disse, Senhor, eu preciso do Senhor. Me ajuda, eu quero ser uma bênção na minha casa. Então, esse é o primeiro fertilizante. E ele é maravilhoso, importante, fundamental, o mais importante, o top. É tipo 80%. Agora eu vou falar só dos outros 20%. Mas assim, é muito importante, porque o Espírito Santo é o que nos motiva. Às vezes a gente está vivendo e o Espírito Santo fala, vai lá que a coisa não está boa. É o Espírito Santo que nos influencia, que nos leva. Então o amor, o respeito que eu preciso, a paciência que eu preciso, ela está em Deus. E eu preciso ir na fonte. Então o primeiro investimento, a presença de Deus. O segundo é a prática dos conselhos. E eu separei aqui nessa Bíblia que a Milena me deu, que eu gosto muito dela, porque ela tem uma versão como se fosse uma paráfrase, né? E aí tem aquele texto de Tiago que fala assim, não seja um ouvinte esquecido, mas um fiel praticante, né? Nessa Bíblia fala assim, não se enganem, fingindo de ouvintes, quando na verdade deixam a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro. Coerência é tudo. Então, assim, nós temos ouvido aqui na igreja, meu Deus, que igreja que nós estamos, irmãos. Não tem uma palavra que não seja boa nessa igreja. Eu falava de manhã, né? Eu tenho
total tranquilidade de pegar e dizer assim para alguém, assista o culto hoje de noite que vai ser uma bênção. Porque eu sei que vai, porque sempre é. Porque nós temos aqui uma riqueza de palavra, né? Nosso pastor, nossa pastora são uma bênção. Que tremendo, irmãos. Nós temos os cursos da igreja, nós temos a palavra de Deus, nós temos os livros que são referência nas áreas de casamento, de família. Então, assim, conhecimento não está faltando. Sério mesmo. O que está faltando, então? Eu até estava falando de manhã, né? Nós vamos formar uma turma de casados hoje, né? Meu Deus, meu coração fica muito feliz. Mas que logo depois se separaram. Agora eu quero perguntar para vocês qual que é a diferença. Porque os professores eram os mesmos, o material era o mesmo, era tudo igual. O que leva um casamento, depois do curso Casados, ser totalmente bem-sucedido, ficar assim, num outro nível, e o outro casamento terminar? O que é, Bruna? A prática dos conselhos. Se a gente não tem prática, irmãos, não adianta nada. Igreja cheia de palavra, mas que não executa aquilo que ouve. Então, irmãos, vamos dar mais atenção para tudo aquilo que a gente tem ouvido e visto de Deus, porque muda a história da nossa vida. Quantos conselhos eu saí daqui no domingo pensando, meu Deus, a partir de amanhã eu preciso mudar isso aí, porque vai mudar a minha história, vai mudar a minha vida, vai mudar. Muda, irmãos. E Deus vai fazendo devagarinho, Deus vai fazendo grandes coisas de pouquinho em pouquinho. Então, esse é um outro fertilizante, a prática. É ir lá na família e praticar. E o meu terceiro fertilizante, que também é muito importante, é amar como Jesus. O alemão sempre fala que quando Deus revelou essa palavra para ele, que ele teria que ser como Jesus dentro do lar dele, ele entrou em crise. Porque ele falava, não, eu sei que eu tenho que amar, né? Mas, meu Deus, amar nesse nível é difícil, Jesus. Mas eu vou dizer, é assim que Deus quer que a gente faça. Que isso caia como revelação, assim como caiu no nosso coração, de que nós precisamos amar como Jesus amou. Que isso caia como revelação no coração dos irmãos. E como que é esse amor que Jesus amou? Como que é esse aspecto do amor como Jesus amou? O primeiro aspecto que eu separei é perdão. Agora eu quero fazer uma enquete aqui com vocês. Quem já ouviu alguma vez aqui na igreja? Sério mesmo, pessoal, que eu quero saber se alguém não ouviu. Quem já ouviu alguma vez aqui na igreja que deve perdoar? Levanta a mão. Ou em algum outro lugar que perdão é bom e tal. Olha, 95%. Então, todo mundo sabe que tem que perdoar, né? O problema é a prática. E Deus nos chamou para perdoar como Jesus perdoou. Tanto na nossa família em casa, quanto na nossa família espiritual, é perdão. Mas por que o perdão é tão difícil? Eu acho engraçado, porque às vezes a gente fala para os irmãos, viu, irmãos, nós vamos errar com vocês, nós não somos perfeitos. Né? A nossa igreja é muito boa, mas a gente também erra de vez em quando. E todo mundo fica rindo. Bem capaz, a igreja é linda. Daqui a pouco alguém erra com ele. E daí, quando alguém erra com ele, ele fica indignado. Né? Não estou falando que errar uns com os outros é o correto. Mas uma hora ou outra vai acontecer. E quando acontecer, você precisa perdoar. E não ficar guardando um registro de tudo aquilo que essa pessoa já fez. E eu falava de manhã, a gente precisa amar mais as pessoas do que as ofensas. Porque tem gente que ele está tão apegado na ofensa, ó, a ofensa aqui, ó. Tão apegado na ofensa, que ele amputa as pessoas da sua vida. Agora eu pergunto, é lógico eu cortar os dedos e deixar o cabelo? Gente, ofensa passa, a gente se perdoa, passa. O dia que a gente aprender como igreja a ir passando das ofensas, a gente é muito feliz. Meu Deus, é tremendo. A gente precisa passar desse nível.
E a gente precisa aprender a perdoar. E quantas esposas e esposos amargurados tem dentro de casa, e sabe o que é amargura? Muita falta de perdão. Falta de perdão aqui, com falta de perdão ali, com falta de perdão ali. Quando você vê, você está ranço, amargurado. Então a gente precisa ser muito rápido em perdoar. E isso é amar como Jesus amou. Outra coisa que é amar como Jesus amou é a admiração. Valorizar as pessoas como Jesus valoriza. Olhe para as pessoas que te cercam. Tenha gratidão. Valorize. Tire os olhos dos defeitos. Irmãos, isso é uma chave que mudou a minha vida. Porque a gente é ser humano e a primeira coisa que a gente olha na pessoa é o defeito. A gente olha, né? Aí vem o marido, defeito. Coisa mais fácil parar de amar, irmãos. Mas Jesus não tem esse tipo de amor. Jesus olha para as nossas qualidades primeiro. E nós precisamos olhar para as nossas qualidades primeiro. Eu falava de manhã, meu marido é uma bênção. E ele é mesmo. Mas nem sempre eu amei ele, como eu amo hoje. Depois que o Senhor virou essa chave na minha mente, você precisa dar valor. Você precisa admirar, você precisa valorizar. E eu fiz uma pergunta de manhã. Você acha que é só você que faz as coisas na sua casa? Você é o tudo da sua casa? Será mesmo? Será que não são os teus olhos que estão com defeito? De acabar olhando e enxergando, meu Deus, quantos sacrifícios o meu esposo faz. Quantos sacrifícios de trabalhar fora, de ter provisão. Quantos sacrifícios da minha esposa servir a comida, de atender o filho no meio da noite. Quantos sacrifícios nós fazemos uns pelos outros. Família é sacrifício. E a gente sempre se olha com aquele olhar de vítima, né? Só eu, se não fosse eu, é tudo eu. Não é. Quer dizer, vou deixar você pensar, né? Se é ou não. Pense com carinho. Se é mesmo, se é você que está deixando de abrir os olhos para ver tudo aquilo que as pessoas que estão ao teu redor fazem por você. Né? Quantas vezes, gente, tem reclamação? Ai, porque a igreja... Comece a valorizar a tua igreja. Valorizar aquilo que as pessoas fazem por você, teu líder de célula. Quando alguém te convida, valorize. Estava falando com o Anderson lá em casa, né? Ele de um lado da rua e eu do outro. Né? Daí eu falei, estou tentando ganhar aquele casal para Jesus. Daí ele falou, amém, tem que insistir. Daí eu falei, eu não sei o que é, qual é o problema, mas a nossa igreja é maravilhosa. Daí ele, é mesmo, a nossa igreja é maravilhosa. Porque a nossa igreja é maravilhosa, irmãos. Nós temos uma igreja linda, cheia de qualidades, cheia de pessoas dispostas a ajudar e amar uns aos outros. E se você não vê essa igreja que eu estou te falando, você precisa abrir os seus olhos para poder enxergar, para passar a ver o quanto essa igreja é maravilhosa, o quanto nós temos pastores maravilhosos. Essa cultura de honra, ela precisa ser estabelecida no nosso coração. E eu falava ainda de manhã que a pastora Thalita Pereira, ela tem uma prática na casa dela. Então, eles comem todos ali com os pratos brancos. Mas, quando alguém faz uma coisa legal, ela põe o prato da honra, que é um prato azul, que é uma coisa mais simples que essa, né? Mas, assim, para honrar a pessoa, para dizer, olha, legal isso que você fez. Quantas vezes você já agradeceu o teu esposo, a tua esposa? Olha, obrigada, muito obrigada por isso, de coração. Agradecer, filho, que bom que você tirou uma nota boa. Nossa, eu quero honrar você, vem comer no prato da honra hoje. Para que você saiba que aquilo que você fez e faz é importante. Agora, todo mundo quer estar no lugar da honra. Todo mundo quer ser honrado. Mas muitos poucos de nós querem oferecer honra a quem precisa ser honrado. E isso é valorizar, isso é admirar. Você precisa admirar de coração as pessoas que estão com você. Ligado a esse ponto, eu quero falar sobre a compreensão. Porque é entender como Jesus entende. Mais paciência, compreender os momentos de crise, de escassez de alegria, de baixas hormonais, de períodos confusos. Todo mundo tem dia mal. A gente não pode achar que na nossa família não vai ter. Vai ter, e nessa hora o que precisa?
Compreensão. Precisa compreender. Quando você vê que alguém está meio irritado, batendo as portas, meio... Chame, bote no colo, sente junto, diga o que deu. Por que você está agindo assim? Divida comigo, divida esse fardo comigo, divida essa dificuldade comigo, me conte. Irmãos, essa compreensão quebra o capeta, sério mesmo. Por que o diabo quer? Né? Como ele quer atingir a sua família, então ele vai atingir você lá no trabalho, aí chega um meio, né, mexido em casa, daí o outro já se espinha, porque o outro não tem o direito de ter um dia mau, né? E aí ele tem um dia mau, aí você já arrebata. Gente, acaba com tudo, acaba com a casa. Então a gente precisa ter compreensão, ajudar uns aos outros no dia mau. Os nossos filhos têm dias maus, né? Eu perguntei para a Luísa, porque a gente já queria falar de família, né? Eu dou uma sondada geral lá em casa, perguntei, filha, o que você gosta na família, o que você não gosta? Ela falou, mãe, eu gosto quando eu tenho alguma dúvida e vocês sentam comigo, e vocês me escutam, e vocês falam comigo com paciência, ministram a palavra com paciência, me ajuda a esclarecer o coração. Ela tem 12 anos. A gente acha que eles não sabem essas coisas, ou que isso não faz, que não é importante. É muito, eles sabem. Né? E aí falei para ela, já vou chegar lá. Já vou na segunda parte. Então, a gente tem que ter compreensão. Por último, dentro desse amor como Jesus ama, servir. Porque o amor de Cristo é servidor. Então, Deus chamou você na sua família para você servir, não para você ser servido. Servir a família com alegria, ser o provedor do ensino, do conselho, da oração, do carinho, do amor, da honra e da proteção. E falando em proteção, eu vou entrar agora naqueles que são os sequestradores da nossa casa. E eu separei aqui, tem muitos sequestradores, tá? Você precisa de discernimento espiritual para ver o que está sequestrando a sua família. Porque pode ser que eu fale aqui alguma coisa que não está sequestrando a sua família, mas outra coisa esteja. Então, você precisa ter discernimento. Mas eu separei aqui 3 coisas que Deus falou forte ao meu coração para a gente santificar. E a primeira delas, o primeiro sequestrador é o mau uso do tempo. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa e pesquisei um pouquinho sobre o uso do celular, porque eu acho que isso rouba a atenção. E eu fiz aqui, e na pesquisa, gente, eu descobri coisas impressionantes. Vou ler aqui alguns dados para vocês, né, perceberem. Uma pesquisa realizada pela Vital Smarts Brasil, uma empresa que é especializada em comportamento corporativo e desempenho organizacional, comprova que até mesmo os usuários, em número de 89% dos entrevistados, acreditam que a utilização dessas tecnologias prejudica os relacionamentos. Todo mundo sabe que prejudica o relacionamento. Todo mundo sabe. 90% deles afirmam que ninguém deve checar o celular ou as suas redes sociais quando estiverem falando com alguém. Aquela coisa, né? A pessoa está no celular, daí está conversando, viu, só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um minutinho. Né? Todo mundo sabe, 90% sabe que isso é errado. O problema é que todo mundo sabe, mas todo mundo faz. Inclusive, essa pesquisa revelou que 93% das pessoas usam o celular enquanto dirigem. Tipo, parou no sinal, parou o trânsito, olha o celular, né? 67% à mesa de jantar, 52% numa interação de atendimento ao cliente, 35% na igreja, 25% na escola. E o que chama atenção é que todas essas atividades que eu citei acima exigem um número mínimo de esforço. Precisa de concentração. Como é que você vai dirigir sem estar concentrado? Como é que você vai vir no culto sem estar concentrado? Como é que você vai comer com a tua família se você não está concentrado? E o fato é que, quando utilizamos o celular, mergulhamos num universo de notificações e redes sociais cuidadosamente programado para fazer com que as pessoas não saiam de lá tão cedo.
Então, aciona um sistema de recompensa. Você se sente recompensado. E aí vira uma fuga. Volta e meia, você precisa olhar para ver se não tem uma notificação, se não tem um chamado de alguém. E aí você entra nesse ciclo sem fim, que é o mundo do celular. E aí a sua família é prejudicada por isso. Vocês sabiam que no índice de divórcio do Brasil, dos últimos 2 anos, uma das principais queixas associadas ao divórcio é deixa que eu anotei aqui, peraí. É o uso do celular, a interferência do uso do celular na relação. Tipo, eu vou deitar, ele fica jogando Candy Crush. Eu vou... Jesus, a coisa está pior que eu pensava. O pessoal está rindo, está se entregando, né? Então, assim, uma pesquisa relata que em 2014, quase 10 anos atrás, 63% das crianças já reclamavam que os pais estavam distraídos demais para ouvi-los. 10 anos atrás. Imagine hoje, depois da pandemia. É insano. O celular está o tempo todo com a gente. E ele é um infiltrado. Um sequestrador infiltrado lá dentro da tua casa, que está pronto para roubar um tempo de qualidade da sua família. E olha que coisa interessante, a coisa que eu achei mais interessante nessa pesquisa, tá? Que a pesquisa revelou que a simples presença do telefone celular inibe o desenvolvimento da proximidade e confiança interpessoal e reduz os níveis de empatia e compreensão. Você senta para tomar um café com alguém e tem o celular ali, só o fato de o celular estar ali, os níveis de empatia e compreensão caem. Um dos aspectos do amor de Cristo, compreensão. O que o celular aqui está roubando? Compreensão, empatia. Quando a pessoa está na rede social, ela fala, comprovado nessas pesquisas, 80 a 90% de si mesma. Está aumentando o quê? O egoísmo. Exatamente o lugar que Deus quer tirar a gente. Porque família não é egoísmo. Quando a gente está tendo uma relação, um relacionamento de pessoas, olho no olho, né? De amizade, a gente fala entre 40% a 50% de nós mesmos. Então, assim, é um sequestrador. E se você nota esse sequestrador, santifique isso na sua casa. Sabe, as pessoas se sentem desonradas quando você vai falar com elas e elas olham no telefone. Então também não faça isso. Faça um pacto em família. Olha, nós que estamos aqui da nossa família, seja mãe e filhos, quem mora com você, vamos consagrar esse tempo. Não vamos mais ficar olhando no celular, vamos guardar. Outro, o penúltimo sequestrador, a desorganização. Toda desordem é sequestrador. Coloque isso no seu coração. A desordem, ela produz instabilidade e insegurança. Ninguém gosta de estar numa casa que não sabe se vai ter comida semana que vem ou não. Insegurança. Então, a desordem é sequestrador. A desordem na casa é sequestrador, é desperdício, bagunça, miséria, preguiça, sujeira. Nós precisamos entender. Todos sujam, todos limpam. Ordem é para todo mundo precisa cooperar, queridos. E eu não estou falando de a gente ser escravo da nossa casa, não. Eu gosto muito da frase da mulher do meu pai, ela sempre fala, porque desde que eu conheço ela fala para mim, que às vezes eu chego lá e falo, desculpa, olha, eu vou sujar. Não, a casa é para servir a gente, não a gente para servir a casa. Eu não sou escravo da casa, a casa que me serve, né? Mas assim, a gente precisa manter o mínimo de ordem, para a gente poder viver bem. A gente precisa de ordem nas nossas emoções, de ordem espiritual. E enquanto eu separava essa palavra, eu pensei, meu Deus, tem uma atividade na igreja para cada uma dessas desordens. Tem desordem financeira? Tem o curso de finanças. Tem os irmãos aqui que estão dispostos a ajudar, a sentar contigo, né? O Cláudio, o Vanderlei,
ajudar você a colocar numa planilha. O Mateus, quantas vezes o Mateus, né, Mateus? Disponibilizou planilha lá para a galera. Gente, a gente tem gente para ajudar. Está com problema financeiro, tem recurso. Está com problema emocional, nós temos a pastora Lu. Gente, ela é uma pérola que Deus nos deu. Quantas pessoas essa mulher já socorreu? E quantas mais vai socorrer? Porque ela está aqui para servir, irmãos. E olhe que bênção o trabalho que ela faz. Está com alguma desordem no seu coração? Venha falar com ela. Quantas vezes eu fui lá pedir socorro, né, pastora Lu? Meu Deus, ela é uma bênção. Está com problema em casa? Vem fazer o Casados com a gente. Problema com os filhos? Edenilson e Dani dão o Educando Filhos. Está com problema espiritual? Irmãos, nós temos um culto aqui todo domingo. Nós temos pessoas orando aqui na sexta-feira, nós temos o culto da terça. A nossa igreja tem recurso. A gente só vive na desordem se a gente quiser. E a gente não pode aceitar a desordem na nossa vida, queridos. Nós não podemos. E por último, algo que eu listei aqui como último sequestrador. Os irmãos já entenderam que existem muitos outros, mas que eu separei aqui alguns que eu achei de extrema importância. Eu falei com a Luísa e ela falou assim, e tem mais uma coisa, mãe. Eu não gosto quando a gente briga aqui em casa. E na hora, as coisas que ela foi me falando me fizeram perceber o quanto a comunicação dentro do lar é importante. Uma casa com ausência de comunicação, ela sofre. Irmãos, a gente tem que aprender a conversar. E a gente aprende a conversar conversando. Mas a gente não aprende a conversar falando de problema. Porque tem casal que toda vez que vai conversar é para resolver. A nota do filho que foi mal, o cano que estourou, a conta que não foi paga. Vocês entendem? Isso não é comunicação. A gente não pode começar a comunicar por aí. Conversa é desnudar a alma. É dividir o meu coração por inteiro. O meu marido hoje é o meu melhor amigo. Eu sou a melhor amiga dele. Se você mora com os teus pais têm que ser os teus melhores amigos. Se você mora com os teus filhos têm que ser os teus melhores amigos. É aquele que se relaciona com você na intimidade. E que não fala só de problema, só de conflito, só de confusão. Isso não é comunicação. A boa comunicação é sonhar junto, é ter um sonho junto, é desejar as coisas junto. Irmãos, a nossa vida mudou tanto depois que eu permiti, porque eu era muito orgulhosa, eu não deixava meu marido ministrar sobre mim. E agora, quando ele passa uma semana sem ministrar na minha vida, eu já digo, amor, estou sentindo uma falta de você ministrar uma palavra no meu coração, na minha vida, de você dividir comigo a palavra de Deus, de você ministrar a verdade sobre mim, né? Eu sou muito melhor por ouvir o meu esposo. Meu interior se construiu muito melhor. E o dele também, porque a gente é muito amigo. Mas isso é uma construção. Precisa ter transparência total. Total. Né? Total transparência. Isso é comunicação. É jogar a luz nas trevas. E eu quero pedir para você, nunca fale mal da sua família. A tua família é um bem que o Senhor te deu. Então hoje o Senhor nos desafia a nos comunicar melhor. Porque sabe o que acontece com quem se comunica mal? A família que se comunica mal tem cobrança, intolerância e impaciência. São os frutos da má comunicação. Quando a gente se comunica mal na nossa família, tem cobrança, tem intolerância e tem impaciência. E quando a gente se comunica bem, nós somos muito mais felizes. E aí o Senhor nos desafia a ser casados, mas permanecer bem casados. A ter uma família, mas não qualquer família, a ter uma família saudável. E eu oro para que Deus ilumine o nosso entendimento hoje. Para que a gente saia daqui desejando cuidar dos dedos. E se precisar, arrancar fora os cabelos. Né? Amém. Se coloque de pé. Vou terminar lendo um versículo aqui. Lute pela sua família. Deixa eu te fazer mais uma pergunta antes, assim, né? Você muda a atmosfera da tua casa? Você serve a sua casa?
A gente precisa assumir o lugar e a postura que Deus separou para nós dentro do lar. Você precisa lutar pela sua família. Homem, assumam a sua presença masculina na plenitude da masculinidade que Deus deu para vocês dentro de casa. Né? Homens que se importam, são sacerdotes, fazem questão das suas famílias, questão que viva bem, que não relaxa porque casou. Mulheres, feminilidade, doçura, mansidão, que não deixam de ser esposas depois que se tornam mães. Ai, 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 né? Mulheres que assumem o seu papel, homens que assumem os seus papéis. A Bíblia diz em Colossenses, para terminar, né? Quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Ele. Vocês, mulheres, estejam sujeitas aos próprios maridos, como convém no Senhor. Vocês, maridos, amem as suas mulheres, não se irritem contra elas. Filhos, obedeçam os seus pais, porque isso é agradável no Senhor. Pais, não irritem os vossos filhos, para que eles não percam o ânimo. E se eu puder dar um último conselho, que vale $1 milhão, sério, você que é marido, ganhe o coração da sua esposa. Se você ganhar a alma dela, você ganhou tudo. Aprenda. Não sabe como, vem pedir ajuda. Mas ganhe o coração da sua esposa. Isso vai abençoar muito você.